Fala feras que assiste meu canal, é unanimidade. Toda vez eu pergunto aos meus alunos e amigos qual é o assunto mais chato e o assunto mais difícil da física. Cinemática do MHS, pode ter certeza, está entre os primeiros lugares. O pessoal viaja na maionese com aquelas funções seno, cosseno, amplitude, aceleração, velocidade máxima, é uma loucura isso. Na aula de hoje, a gente vai fazer todas essas definições, vou te mostrar todas as funções, vou fazer exemplo resolvido, vou falar sobre gráficos, então acompanha aí. Tô até tomando um café aqui para me instigar mais ainda, para que você no final dessa aula fique fera, fique craque para resolver todos os problemas que aparecerem pela frente. Estão servidos? Então vamos lá. Existe uma relação muito legal, pessoal, entre movimento circular e MHS. É como se fosse um auxílio para que a gente conseguisse falar sobre a cinemática do MHS. Agora eu vou estar preocupado com questões do tipo, em tal instante, onde é que o bloco vai estar? Em tal instante, qual vai ser a velocidade do bloco? Em tal instante, qual vai ser a aceleração do bloco? Nas aulas passadas, a gente falou sobre energia. Vamos definir aqui algumas coisas legais. A projeção de um movimento circular e uniforme, um MCU, sobre o eixo das abscissas é um movimento harmônico simples. Eu nunca entendi essa coisa, então eu vou te mostrar aqui um vídeo bem legal para você sacar isso aqui, ó. Veja, essa bolinha, ela vai ficar aqui em MCU, que é um movimento circular e uniforme, com velocidade, com módulo de velocidade constante. E fica prestando atenção que a sombrinha do MCU vai estar acompanhando esse MHS aqui. Vamos notar isso? Vai lá. Olha que legal. Beleza, maravilha, né, pessoal? Maravilha. Mais uma vez, a sombrinha aqui, ó, ela acompanha esse MHS, a gente vai usar essa projeção, esse movimento circular para chegar às nossas equações. Mais uma vez, vou colocar para você ver. Que legal, maravilha isso aí, hein? Maravilha mesmo, pronto. Eu vou ter aqui o meu MCU, vai ser o meu movimento circular. E aqui embaixo eu vou ter o meu sistema massa-mola que vai estar oscilando aqui. Então a ideia sempre é essa. Você vai pensar no MCU e vai pensar na sombra do MCU aqui no eixo X. Essa sombra do MCU vai ser exatamente o meu MHS, o meu sistema massa-mola oscilando. Então vamos para algumas considerações importantes aqui de início. Primeira, o período e a frequência do MHS será igual ao do MCU. Pessoal, o período do MCU é o tempo para uma volta completa. Então é o seguinte, ó, quando esse MCU der uma volta completa, o meu sistema massa-mola vai do outro lado e volta aqui. Então a gente tem um período também. Muito importante você notar isso aí, de primeira. Segunda consideração importante, o centro do MCU está alinhado à posição de equilíbrio do MHS. O ponto O na figura ao lado. Ó, esse aqui vai ser o centro do meu MCU. E veja que o centro, pessoal, está alinhado aqui à minha posição de equilíbrio, que é onde a força elástica, a força resultante é zero. Beleza. Proposição 3. O raio do MCU é exatamente igual à amplitude do MHS. Essa proposição é importante. Veja que quando a minha figura estava aqui, ó, ok? Veja que a amplitude é exatamente igual ao raio aqui. A amplitude é exatamente igual ao raio. Então sempre a gente vai usar isso aqui, ó. O raio do movimento circular é a própria amplitude. Então sabendo isso aí, prestando atenção nessas considerações importantes, vamos para o que interessa, que é o seguinte. Ó. Utilizaremos o MCU como auxílio para encontrar as equações cinemáticas do MHS. São as equações, pessoal, da posição, da velocidade e da aceleração. Então se concentra aí, que agora a gente vai chegar naquelas equações importantes. O que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho o meu MCU e aqui embaixo eu tenho minha projeção. Então eu quero saber, em determinado instante, aonde é que vai estar esse meu bloquinho aqui. Sabe o que é que eu vou fazer? Você consegue notar que isso aqui também é X, ó. Essa mesma distânciazinha aqui também é X. É só você olhar aqui para baixo e ver que isso aqui é verdade, ó. Ela também é X. Pessoal, eu vou chamar esse ângulo aqui de θ. E o raio do MCU você já sabe que é a minha própria amplitude do meu movimento, que estaria mais ou menos por aqui, né? A minha amplitude.
Então sabe o que é que eu vou fazer? Qual é a função trigonométrica que relaciona esse cara com esse cara? Agora, ó, analise nesse triângulo retângulo aqui, ó. Você consegue ver que é o cosseno, porque isso aqui é cateto, esse comprimento x aqui, ele é cateto adjacente a θ. E o A é minha hipotenusa. Lembrando que aqui vale 90 graus. Portanto, eu vou pegar a função cosseno. Lá vai. O cosseno do ângulo θ, vou colocar aqui o cosseno do ângulo θ, vai ser cateto adjacente, vai ser o x, dividido pela hipotenusa, que vai ser A. Olha que maravilha. Se eu passar esse A multiplicando, você vai ficar que x vai ser igual a A vezes o cosseno de θ. Estamos quase chegando lá, pessoal. Você precisa lembrar a função horária do MCU. A função horária do MCU. Quando a gente falava de movimento retilíneo uniforme, MRU, a gente fazia isso. Deixa eu abrir aqui uma chavezinha. Espaço inicial é igual a espaço final mais velocidade vezes tempo. Era assim que a gente fazia quando a gente tinha um movimento retilíneo uniforme. Mas agora o movimento não é retilíneo, é um movimento circular. Então esses espaços lineares a gente troca por ângulos. Ou seja, o ângulo final vai ser igual ao ângulo inicial mais a velocidade angular vezes o tempo. Então, galera, aonde tem θ aqui, eu vou trocar simplesmente por θ0 mais ômega-t. Vai lá, professor? Então vai ficar o seguinte, ó, x vai ser igual a A, que multiplica cosseno de θ0 mais ômega-t. θ0 mais ômega-t. E aqui, pessoal, está a minha primeira equação cinemática do MHS, a equação da posição ou elongação. Algumas pessoas chamam de elongação, tá? Esse x aqui, ó, é elongação, para chamar de posição. Então veja que é uma função do tempo, tá? E envolve um cosseno, ó, envolve o cosseno. Esse θ0 aqui, pessoal, esse θ0, ele é chamado, é o ângulo inicial. A gente vai falar muito sobre ele ainda. É o ângulo que essa bolinha vai estar quando o cara começa a marcar o tempo. No tempo inicial é igual a zero, aonde que essa bolinha começou? E aonde essa bolinha vai começar, a sombra dela vai começar também. Então esse θ0 é chamado de fase inicial ou constante de fase, tá? É a minha fase inicial ou constante de fase. E esse ômega aqui, também vou falar numa aba separada sobre ele. No MCU, pessoal, ele é chamado de velocidade angular. Mas quando eu trago ele para o MHS, ele recebe um outro nome. Recebe o nome de frequência angular ou pulsação. Já já eu falo mais um pouco sobre esses caras. Então tá aqui a minha equação da posição. Me deu o tempo, me deu a pulsação, me deu a fase inicial, que eu vou dizer aonde eu estou. Eu vou dizer aonde esse bloquinho vai estar, tá certo? Segura aí que já já a gente vai fazer um exemplo sobre essas equações para ficar mais fácil para você. Então tá aqui, x igual a A cosseno de θ0 mais ômega-t. Legal. Vamos falar sobre a velocidade agora. Agora vai ficar um negócio mais interessante, pessoal, porque é o seguinte. Você deve lembrar que o vetor velocidade, ele vai ser sempre tangente à trajetória, ó. O vetor velocidade, ele é sempre tangente à trajetória. Esse ângulo aqui, mais uma vez, eu vou chamar ele de θ. Só que como meu MHS ele é no eixo x, eu vou ter que compor esse vetor aqui nas componentes x, que está aqui, e na componente y, ok? Então eu vou ter aqui o meu Vx, eu vou ter aqui o meu Vx, e vou ter aqui o meu Vy. Ora, esse Vy para mim não interessa, porque eu estou interessado no meu bloco que está em MHS. Então esse bloco vai ficar sempre na posição x, ok? Então eu vou ter que procurar quem é esse Vx aqui. Aí a gente vai fazer um joguinho de ângulos aqui, Se você fizer uma brincadeirinha aqui com ângulos alternos, internos, correspondentes e por aí vai, você consegue notar facilmente que esse ângulo aqui é θ. Se esse é θ, esse aqui é o complementar a θ. Se esse é o complementar a θ, esse aqui vai ser θ. Então eu acabo descobrindo que esse ângulo θ, ele vem aqui para cima, ó. Ele vem aqui para cima. Então quando você vai compor esse vetor V aqui no eixo x,
O VY que está tocando θ, ele iria receber o cosseno, mas o VY não me interessa. E o VX, ele vai acabar recebendo o seno. Ele vai acabar recebendo o seno. Então, pessoal, não vou mais chamar de Vx, tá certo? Eu vou chamar apenas de V, mas você sabe que V vai ser a componente x desse vetor velocidade aqui. Então, como é que vai ficar a brincadeira agora? Vai ficar assim. O Vx, ele vai ser o V vezes o seno do ângulo θ. Agora, você precisa lembrar qual é a relação entre velocidade linear e velocidade angular lá no movimento circular. Galera, a velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio da trajetória. Só que esse raio da trajetória é a própria amplitude, não é isso? Então vai ficar ômega vezes A. Tranquilo? Esse Vx, que eu vou chamar apenas de V agora, tá? Será esse V, que é ômega A, vezes o seno. Mais uma vez, esse θ, galera, ele vai ser θ0 mais ômega t, tá bom? Então, aonde tem θ, eu vou colocar θ0 mais ômega t, Bom, cuidado, que em muitos locais, eu não gosto de colocar isso não, mas enfim, tem nos livros, tá? Esse cara, ele deve receber um sinal negativo. Esse sinal negativo, pessoal, é porque, veja, essa demonstração aqui, esse vetor x, ele está contra o vetor posição. Então, quando a velocidade tiver contra a posição, ela será negativa. Então, sempre coloque esse sinalzinho de negativo aí, apesar de que você nunca vai errar uma questão porque você esqueceu de colocar esse negativo, tá bom? E, professor, e quando o bloquinho tiver vindo para cá, esse positivo vai aparecer automaticamente aí. Tranquilo, pessoal? Então, tá aqui a nossa equação horária da velocidade. A velocidade desse bloquinho será menos ômega A, seno de θ0 mais ômega t. Lembrando que esse ômega é a pulsação, já vou falar um pouco mais sobre ele. Esse θ0 é aonde esse bloquinho começou, quando eu comecei a contar o tempo. Só uma óbvia aqui para você. Galera, o seno e o cosseno, você precisa lembrar lá da trigonometria. O seno e o cosseno são funções periódicas. E os valores máximos de seno e cosseno é sempre 1 e menos 1. É sempre 1 e menos 1. Então, quando eu quiser achar, por exemplo, a velocidade máxima, basta que eu pegue o seno de θ0 mais ômega t e faça ele ser igual a quanto, galera? E faça ele ser igual a 1, tá? Pode ser mais ou menos 1, na verdade, né? Porque se for 1, ele está indo para o outro lado, se for menos 1, ele está indo para o outro lado. Então, galera, a velocidade máxima desse meu bloquinho MHS, quando eu fizer seno de θ0 mais ômega t igual a 1, vai ficar apenas menos ômega vezes A. Tá? Deixa eu colocar aqui mais ou menos. Menos ômega A ou, tá? Essa velocidade máxima vai acabar sendo ômega A. Professor, por que tem dois valores de velocidade máxima? Pessoal, tem dois valores porque, ora, lembrando que a velocidade máxima acontece quando ele passa aqui, né? Pela origem. Então, ora, esse bloquinho está indo para a esquerda. Quando ele estiver indo para a esquerda, a velocidade máxima é menos ômega A. Esse menos é só para dizer que ele está indo para a esquerda, galera. E quando a velocidade máxima for mais ômega A, quando eu pegar aqui, ó, mais 1, é quando esse bloquinho estiver indo para a direita, quando ele estiver passando por aqui, mas ele estiver indo para a direita, ok? Então, ele vai ter a mesma direção do eixo x, portanto, ele receberá um sinal positivo. Mas, mais uma vez, o sinal de menos é só para dizer que ele está indo para lá, e o sinal de mais é só para dizer que ele está vindo para cá. O módulo da velocidade máxima é ômega vezes A. Ômega vezes A. Tranquilo? Segura aí que já a gente vai fazer exemplo sobre isso. Vamos agora para aceleração. Galera, ei, quando a gente está falando de movimento circular e uniforme, a única aceleração que tem no MCU chama-se aceleração centrípeta. Essa é a única aceleração que tem no movimento circular e uniforme. Não tem aceleração tangencial porque o módulo da velocidade dessa bolinha é constante. Professor, como é que eu calculo a aceleração centrípeta? Vamos lembrar? É a velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. Só que, mais uma vez, o raio dessa minha trajetória, pessoal, vai ser apenas a amplitude, ok?
Lembrando mais uma vez que velocidade linear é igual a angular vezes o raio, então eu vou colocar aqui, ó. Vai ser ômega vezes o raio, que é a amplitude, ao quadrado, tudo isso dividido por A. Então, essa minha aceleração centrípeta, ela vai ser apenas ômega quadrado. Esse A, quando eu levar ao quadrado, vai ficar A quadrado dividido por A, vai ser apenas A. Então, a aceleração centrípeta, pessoal, nesse movimento circular aqui, eu posso calcular como sendo ômega quadrado vezes A, onde ômega é a velocidade angular dessa bolinha. Professor, cadê essa tal dessa aceleração centrípeta? Tá aqui, ó. Ela recebe o nome de aceleração centrípeta exatamente porque aponta para onde, galera? Exatamente porque aponta para o centro, né? Então tá aqui a minha aceleração centrípeta. É isso aí. Gostei. Agora, mais uma vez, eu vou ter que decompor essa aceleração centrípeta para a componente y. Tá aqui a aceleração em y. E vou ter que decompor essa bicha aqui para x, ó. Mais uma vez, qual é a aceleração que me interessa aqui? Então tá aqui, ó. Qual é a aceleração que me interessa? É a aceleração em y ou a aceleração em x? É a aceleração em x, porque esse meu bloquinho ele está apenas em x, ó. Então isso aqui não me interessa, ok? Vamos fazer mais uma vez a brincadeira com ângulos aqui. Esse ângulo eu já chamei ele de θ. Esse θ, ele aparece bem aqui, pessoal. Eles são ângulos alternos internos, ó. Então esse AY, ele vai levar A seno ou A cosseno? Ele vai levar A cosseno, porque é ele que está tocando o ângulo θ e quem toca cossa. Portanto, essa minha aceleração em x, ela vai ser A vezes cosseno do ângulo θ. Só que esse A aqui, a gente já sabe, galera, que vale ômega quadrado A. A gente já sabe que vale ômega quadrado A. Não vou tirar o índice x, porque a gente já sabe que é sempre em x, ok? A gente já sabe que vale ômega quadrado vezes A. E esse cosseno θ aqui, mais uma vez, esse θ vale θ0 mais ômega vezes t. θ0 mais ômega vezes t. Mais uma vez, eu sempre esqueço de colocar esse sinal porque ele tanto não me interessa que eu acabo esquecendo. Mais uma vez, você deve colocar o sinal de negativo aqui, ó, aparece muito nos livros. Mais uma vez, galera, só para regular essa questão do bloco estar indo para um lado e para o outro, tá? Esse sinal de menos aqui aparece só para regular isso. Quando você quer calcular o módulo da aceleração, não interessa colocar menos ou mais, tá certo? Isso é a maior baboseira que existe, esse sinal de menos aqui. Não acho relevante. Tranquilo? Beleza? Tá aqui a minha equação horária da aceleração. Eu sei que é uma equação feia, mas relaxa aí, já já a gente vai fazer exemplo sobre isso. Pessoal, quando eu quiser falar agora de aceleração máxima, tu vai ter que lembrar mais uma vez, ó. Eu quero agora a aceleração máxima. Se eu quero a aceleração máxima, eu devo pegar o cosseno máximo. E o cosseno, pessoal, ele varia também de mais 1 a menos 1. Então basta que eu faça cosseno dessa coisa feia, θ0 mais ômega t, valendo mais ou menos 1. Aí você vai ter uma aceleração máxima positiva e uma aceleração máxima negativa. Então como é que vai ser essa minha aceleração max? Essa minha aceleração máxima, galera, se eu colocar aqui mais 1 no lugar do cosseno dessa coisa, eu vou ficar menos ômega quadrado vezes A, tá certo? Ou, se eu colocar menos 1 aqui no lugar do cosseno dessa coisa, eu vou ter que a aceleração máxima, ela vai ser menos com menos vai dar mais, né? Vai ficar ômega quadrado vezes a amplitude do movimento. Essas são as minhas equações para a aceleração máxima de um lado e do outro. Professor, quando é que acontece a aceleração máxima? Agora se concentre. Pessoal, quando o bloco estiver passando por aqui, ó, quando o bloco estiver exatamente aqui do outro lado, quando ele estiver maximamente comprimido, quando o meu bloco estiver aqui, ó, a força elástica vai empurrar ele para lá. É essa força elástica que vai produzir uma aceleração nele. Então a aceleração vai estar para lá, ó. Então veja, quando o bloco estiver aqui maximamente comprimido pela mola, a força elástica vai empurrar ele para a direita, ele vai ter uma aceleração para a direita, e essa aceleração, como vai apontar no mesmo sentido do eixo x, essa aceleração vai ser positiva.
Quando o bloco estiver passando por aqui, quando ele estiver aqui, a mola vai estar puxando ele vai ter uma aceleração para lá, portanto, essa aceleração contra o eixo x receberá um sinal de negativo. Então esse menos ômega quadrado A acontece quando ele está exatamente na amplitude positiva. E esse mais ômega quadrado A vai acontecer quando ele estiver exatamente na amplitude negativa, tá? Então veja que esse sinal de menos é só para ser coerente com essas afirmações que eu fiz para vocês aqui. Tranquilinho, pessoal? Então a gente tem 3 funções horárias agora, uma da posição, uma da velocidade e uma da aceleração. Então é o seguinte, essa pulsação, galera, ou frequência angular, vamos lembrar lá do movimento circular, essa pulsação ou velocidade angular, a gente pode calcular ela como sendo 2π sobre t, tá? É o 2π sobre t. Como ela é velocidade angular, se eu pegar uma volta, 2π, uma volta, eu vou ter exatamente o tempo que eu chamo de período, é por isso que é 2π sobre t, ou, claro, né, eu posso dizer que é 2π, eu posso tirar o t aqui embaixo e colocar a frequência. Mas enfim, ó, a gente já sabe como calcular o período do sistema massa-mola. Aulas passadas. O período do sistema massa-mola vai ser 2π raiz da massa sobre a constante elástica da mola. Então, eu vou simplesmente substituir aqui. Esse ômega, portanto, vai ser 2π dividido por t. Só que t, galera, é 2π, né, raiz, vai ser 2π raiz da massa sobre a constante. Olha que maravilha. Quando eu cortar 2π com 2π, eu vou ficar exatamente com 1 sobre raiz de m sobre k. Galera, se eu inverter aqui, esse ômega eu posso dizer que vai ser raiz, finalmente, né? Raiz de k sobre m. Raiz de k sobre m. Bom, quando a gente está falando de movimento circular, esse ômega é velocidade angular. Só que agora ele tem uma característica para o MHS também. Então, como relacionar ele com o MHS agora, com as constantes do MHS? Tá aqui, ó, esse ômega vai ser raiz de k sobre m. Lembrando que ele pode receber o nome ou de pulsação ou frequência angular. Então, para resumir a história para você, eu tenho 3 formas de calcular esse ômega, galera. Ó, 2π sobre t, ou 2πf, ou 2π vezes f, ou ainda como sendo raiz de k sobre m, tá certo? Ou como sendo raiz de k sobre m. São 3 formas que a gente tem de calcular essa pulsação ou frequência angular do meu MHS. Eu posso usar as 3 para o MHS, não tem problema nenhum, tá certo? Legal, professor. Agora que vem a coisa mais legal, que é aquela fase inicial ou constante de fase, que é, bom, aqui eu estou chamando de θ0, tá? Eu chamei de θ0, então vamos colocar θ0 aqui também. Apesar de eu ter chamado de φ0, alguns livros chamam de φ0, outros chamam de θ0, então vamos lá, vamos chamar aqui de θ0. θ0, beleza. Galera, essa fase inicial ou constante de fase é o ângulo inicial do movimento circular uniforme, como eu já havia falado para vocês. Ou seja, o ângulo quando o tempo inicial é 0. Quando o cara começar a contar o tempo no relógio, aquela bolinha estava fazendo que ângulo com relação ao eixo x? Matematicamente, para você achar esse θ0, basta que você pegue aquelas funções e faça o tempo ser 0, tá? Que vai sair bonitinho, você vai achar aquele θ0. Há uma forma mais legal de você descobrir esse θ0 apenas olhando para a figura, você consegue determinar esse cara. Olha só, vamos pegar aqui, pessoal, o bloco começando em mais A. Quando o bloco estiver aqui começando em mais A, você consegue notar que a minha bolinha que está em MCU, ela está exatamente aqui no começo. Galera, então quando o bloco começar em mais A, quanto é que vai ser o ângulo inicial? Quanto é que vai ser o ângulo inicial? Ora, vai ser 0. Então, se o bloco começar em mais A, o meu ângulo inicial, ou seja, a minha fase inicial, vai ser 0 graus. Olha que maravilha.
Pois é, cara, vai ser 0 graus. Então basta que você saiba isso. Começou em mais a minha bolinha está exatamente no começo aqui. Então o ângulo inicial, a fase inicial é 0 graus. Ok? Quando o bloco começar em x igual a 0, ou seja, quando o bloco estava passando por aqui, o cara começou a contar o tempo. Então aqui existem duas possibilidades. Porque o bloco pode começar em x igual a 0 indo para a esquerda, ou ele pode começar em x igual a 0 indo para a direita. Se esse cara estiver indo para a esquerda, pessoal, veja que a minha bolinha está indo necessariamente para cá. Ó. A minha bolinha está indo necessariamente para cá. E que ângulo é esse aqui? 90 graus. Então, o meu θ0, deixa eu colocar aqui, se o x for igual a 0 e o bloquinho estiver indo para a esquerda, então o meu θ0, a minha fase inicial, será apenas 90 graus. Ou seja, π sobre 2 radianos. Vamos sempre colocar em radianos, tá certo? Agora, se o bloquinho estiver no x igual a 0, indo para a amplitude positiva, indo para o mais A, aí você precisa notar ó, que a minha bolinha do MHS ela está exatamente aqui embaixo. Pessoal, e que ângulo é esse aqui, hein? 270 graus, ou simplesmente 3π sobre 2 radianos. Então, na situação em que o meu bloco estiver indo para a amplitude positiva, o meu θ0, a minha constante de fase, minha fase inicial, será 3π sobre 2 radianos. Então, galera, basta que você veja esse movimento circular que você consegue determinar mentalmente aonde é que vai estar o ângulo da minha bolinha cuja sombra é um MHS. Quando o bloco começar em mais A, olha que maravilha, o bloquinho agora está em mais A aqui, ó. Ele está em menos A, na verdade, né? Quando ele começar em menos A, quando ele começar em menos A, a minha bolinha que está em MCU, necessariamente ela está aqui, ó. Necessariamente ela vai estar aqui. Aí basta você olhar que ângulo é esse. Que ângulo é esse, galera? Π radianos, né? Π radianos ou 180 graus. Então, nesse caso, a minha constante de fase, o meu θ0, ou minha fase inicial, será π radianos. Legal, pessoal? Tranquilo? Professor, mas se o bloco começar em um x qualquer, aí você vai fazer exatamente o seguinte, ó. Professor, o bloco começou em um x qualquer, a amplitude positiva tá aqui, o mais A, ele começou aqui nesse x, ou seja, quando o cara começou a contar o tempo, no t igual a 0. Esse aqui é meu θ0. Esse aqui é meu θ0. Como é que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar esse x aqui, isso aqui ó, é a amplitude que é o raio do meu movimento, então isso aqui vai ser um x que ele tem que dar na questão, tá ok? Então você vai fazer o seguinte, o cosseno de θ0, pessoal, é exatamente cateto adjacente dividido pela hipotenusa que é A. Então, se ele vai te dar o x e ele te deu a amplitude, você vai determinar o θ0. Vamos colocar aqui um exemplo numérico. Imagina que a amplitude do meu MHS é 1 metro. E ele começou no x igual a 0,5 metros, né? Ele começou em 50 centímetros. Então, quanto é que vai ficar o meu θ0? Então, você vai fazer o seguinte, cosseno de θ0 vai ser o x, que é 0,5, dividido pela amplitude, que é 1. Ô, galera, portanto, o cosseno de θ0 vai dar 0,5. Qual é o ângulo cujo cosseno dá 0,5? 60 graus. Cosseno de 60 é 0,5. Então, esse θ0, pessoal, ó, vai ser 60 graus, né? Que é a mesma coisa que π sobre 3 radianos. Π sobre 3 radianos. Então, veja como é fácil determinar esse θ0 para que eu consiga substituir ele aqui nas minhas equações da aceleração, da posição e da velocidade. Tranquilo, pessoal? Tá tudo em paz aí? Vamos seguir. Já vai ter um exemplo para a gente fazer isso aí tudinho. Então, bora fazer um resumo geral. Nas amplitudes negativas e positivas, tá? É lógico, a velocidade é 0, você não pode esquecer isso, que é quando o bloco para voltar. E é nesses pontos, pessoal, em que a aceleração é máxima. Então, aqui, ó, no menos A, eu vou ter uma aceleração máxima. E essa aceleração máxima vale quanto, pessoal? ômega quadrado vezes A. Positivo, porque a aceleração vai estar apontando
para lá, porque a mola vai estar empurrando ele para lá, ou seja, ele vai estar a favor do meu eixo x. Então eu vou ter uma aceleração máxima dada por ômega quadrado vezes a, e a velocidade é zero. Aqui na posição de equilíbrio, a velocidade, galera, é máxima. A velocidade é máxima. E como é que eu calculo essa velocidade máxima, professor? Mais ou menos ômega vezes a. Mais se ele estiver indo para cá e menos se ele estiver indo para o outro lado. Professor, o que acontece com a aceleração quando x é igual a zero? Pessoal, quando x é igual a zero, eu não tenho aceleração. Por que eu não tenho aceleração? Porque quando x é igual a zero, a força elástica é zero. Porque a força elástica é kx. Então, se a força elástica é zero, a aceleração vai ser zero. Então, a dúvida das pessoas é o seguinte: professor, mas ele não tem velocidade máxima? Sim, galera, ele tem velocidade máxima. Mas mesmo assim, a aceleração é zero. E aqui nos extremos, mesmo ele estando parado, a aceleração é máxima. As pessoas gostam muito de confundir a aceleração com velocidade. São coisas que isso confunde, tá? Mas é só tu pensar o seguinte, ó. Nos extremos ele está parado, mas ele está sendo maximamente empurrado ou esticado pela mola, né? Portanto, ele vai ter máxima aceleração. O contra-exemplo disso é quando você joga uma coisa para cima em um lançamento vertical. Quando essa coisa chega lá em cima, ela para voltar, né? Ela para voltar. Quando ela para voltar, a aceleração não é zero, porque ela continua tendo a aceleração da gravidade. Então veja que é possível um corpo parar momentaneamente, mas ele continuar tendo a aceleração. Tranquilo? E o que acontece aqui na amplitude positiva? A velocidade é zero, porque ele agora vai parar para voltar. A aceleração aponta para lá. Por que a aceleração aponta para lá, pessoal? Porque a mola está puxando ele para a amplitude negativa, portanto essa aceleração será negativa porque está contra o eixo x. Então eu vou ter uma aceleração máxima que vale menos ômega quadrado vezes a, tá? Menos ômega quadrado vezes a, essa vai ser minha aceleração máxima. Tranquilo? Vamos lá. Bora fazer agora um exemplo geral para a gente revisar tudo o que a gente fez. Um ponto material de massa 0,04 kg oscila em torno de uma posição de equilíbrio com um movimento harmônico simples. A energia mecânica do sistema é 32 vezes 10 a menos 4 joules. Não há forças dissipativas e a constante elástica da mola é 0,16 newtons por metro. Determinar o período de oscilação, a pulsação em radianos por segundo, a amplitude de oscilação, as funções horárias da posição, velocidade e aceleração, considerando que no tempo igual a zero, o corpo está na amplitude negativa. Vamos lá resolver mais essa bronquinha. Então é o seguinte, ele quer, pessoal, o período de oscilação. Ei, você precisa lembrar o seguinte, que período no sistema massa-mola, tá? Vai ser 2π vezes a raiz da massa sobre a constante elástica. Então vamos substituir os valores. Então esse período vai ser 2π raiz. Qual é a massa que ele deu pra gente? 0,04 kg. Pessoal, eu já vou colocar a notação científica aqui, tá? 0,04 é 4. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui o tamanho da minha raiz. 0,04 é 4 vezes 10 a menos 2, tá certo? E a constante elástica da mola é 0,16. 0,16 é 16 vezes 10 a menos 2. Então, esse menos 2 cancela com esse menos 2 e eu vou ficar simplesmente com 2π raiz de 4 sobre 16. Agora, galera, quando eu simplificar esse 4 com esse 16, vai ficar simplesmente 1 sobre 4 aqui, não é isso? E a raiz de 1 sobre 4 é 1 sobre 2. Então, esse período aqui vai ser simplesmente 2π vezes 1 sobre 2. Eu vou cancelar 2 com 2 e vai sobrar simplesmente π. Então, galera, o período desse movimento vai ser π, que é 3,14. π segundos vai ser o período pedido na letra A. Legal? Tranquilo? Então, vamos lá para a letra B. A pulsação em radianos por segundo. Ora, ele quer a pulsação, galera. Ei, tu te lembras que pulsação eu posso calcular como 2π sobre t
2πf ou raiz de k sobre m. Vamos usar isso aqui, ó, 2π sobre t. Eu posso usar 2π sobre t porque eu já tenho o período aqui da letra A. Então essa pulsação ela vai ser 2π dividido pelo período. E o período é quanto, galera? Vai ser π. Vai ser π. Então, posso passar o samurai, π em cima, π embaixo. Eu fico simplesmente que a pulsação vai ser 2 radianos por segundo. 2 rádio por segundo é a minha pulsação ou frequência angular. Legal, professor, vai, tô gostando aí. Continua, letra C. A amplitude de oscilação. Ele vai querer a amplitude de oscilação. Então, para achar a amplitude, eu vou usar o que a gente já conhece sobre energia mecânica. Ele disse no problema que a energia mecânica, vamos olhar aqui, 32 vezes 10 a menos 4 joules. Então, 32 vezes 10 a menos 4 joules. Aí você precisa lembrar que em qualquer momento eu posso calcular a energia mecânica como sendo K vezes amplitude ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Então, isso aqui vai dar 32 vezes 10 a menos 4 joules. Vamos substituir os valores. Eu já tenho quem é o K, que é 0,16, ele deu no problema. Então vamos colocar a notação científica. 0,16 é 16 vezes 10 a menos 2, amplitude ao quadrado, tudo isso dividido por 2, vai ser igual a 32, pessoal. 32 vezes 10 a menos 4. Quando eu simplificar aqui, esse 16 com esse 32 vai dar 2, 2 vezes 2 vai dar 4, ok? Então você vai ter que a amplitude ao quadrado vai ser 4 vezes 10 a menos 4. 4 vezes 10 a menos 4. Essa amplitude, quando eu passar para o outro lado, raiz. Esse quadrado, quando eu passar para o outro lado, raiz. Raiz de 4 vai dar 2. E a raiz de 10 a menos 4 é simplesmente 10 a menos 2 metros. Então, essa é a amplitude do meu movimento. 2 vezes 10 a menos 2 metros ou simplesmente 20 centímetros. Certo, pessoal? Tudo tranquilo aí? Legal, professor. Vamos lá, ó. Letra D. O que é que ele quer agora? Ele quer as funções horárias da posição, velocidade e aceleração, considerando que em t igual a 0 o corpo está na amplitude negativa. Pessoal, vamos voltar. Na amplitude negativa, lembra que a minha bolinha está lá do outro lado. E lá do outro lado, que ângulo aberto é esse aqui, hein? Π. Tá ok? Então, eu já sei que o meu θ0, a minha constante de fase, a minha fase inicial, vale π, ok? Então, vamos pegar a minha equação da posição. A equação da posição é A cosseno de θ0 mais ômega-t. Então, a amplitude vai ser 2 vezes 10 a menos 2, tá? 2 vezes 10 a menos 2, vezes o cosseno do θ0, que vale π, mais ômega-t. Quanto vale ômega, pessoal? 2. Então, 2 vezes t. Tá aqui a minha equação da posição prontinha. E a minha equação da velocidade? Ela vale menos ômega-a seno. Então, menos o ômega vale 2. A amplitude vale 2 vezes 10 a menos 2. 2, 10 a menos 2. Seno do θ0, que a gente já viu que vale π, mais ômega, que vale 2 vezes t. Então, isso aqui, pessoal, vai ficar menos 4 vezes 10 a menos 2, seno de π mais 2t. Está aqui a minha equação da velocidade. E a equação da aceleração? Ela vale menos ômega quadrado a cosseno. Então, vai ficar menos ômega quadrado 2 quadrado, amplitude 2 vezes 10 a menos 2, 10 a menos 2, cosseno de θ0, que é π, mais ômega, que é 2 vezes t, ok? Então, isso aqui vai ficar 2 vezes 2, tá? 4 vezes 2 vai dar 8, né? Isso aqui vai dar menos 8, vezes 10 a menos 2, cosseno de π, mais 2 vezes t. Então tá aqui, pessoal, as minhas equações da posição, velocidade e aceleração. Basta que tu coloque o tempo que tu quiser aqui que tu vai encontrar os valores de posição, velocidade e aceleração. Tranquilo, pessoal?
Legal esse exemplo aí, né? Agora vamos falar sobre os gráficos, ó. Esses gráficos são gráficos de seno e de cosseno, que você já deve conhecer lá da trigonometria. Então, se você olhar para esse gráfico, pessoal, os valores máximos, por exemplo, do gráfico da posição, é sempre a amplitude, ó. É a amplitude positiva. No gráfico da velocidade, o valor máximo e mínimo são as velocidades máximas e mínimas. Da aceleração, é a aceleração máxima e a aceleração mínima. Agora, vale notar que o tempo para uma oscilação completa vai ser o período. Então, o tempo que ele demora para sair daqui de cima e voltar aqui para cima, galera, esse tempo aqui, ó, vai ser exatamente o período, tá certo? Esse tempo aqui vai ser exatamente o período. E a velocidade também, ó, ele saiu daqui, né? Foi lá do outro lado, voltou, esse tempo aqui vai ser o período. E com a aceleração vai ser a mesma coisa. Ele sai daqui, vai até o outro lado, voltar para cá, esse tempo vai ser um período. Lembrando que esses valores que aparecer aqui em cima serão os valores de aceleração máxima, valores de velocidade máxima e valor de posição máxima, que no caso é a nossa amplitude positiva. Professor, vamos fazer um exemplo geral sobre gráfico? Bora, vamos lá. O que foi que o cara me deu? Ele me deu um gráfico da aceleração pelo tempo. E pediu, na letra A, o período. Pessoal, lembrando que o período, ó, vai ser o tempo para ele sair daqui de baixo, ir lá em cima e voltar aqui para baixo. O período é exatamente o tempo para que essa coisa se repita, ó, tá? Então fica evidente que a resposta da letra A, o período, vale 2 segundos. Então o período desse meu MHS é 2 segundos. Eu adoro gráfico, galera, porque a informação está na cara, basta que você olhe. Então o período vale 2 segundos. Professor, e a frequência? Ora, período e frequência são inversos. Então a frequência é 1 sobre t, é o inverso do período, ou seja, a frequência vai ser 1 sobre 2, que vale exatamente 0,5 o quê, galera? 0,5 Hz. Tranquilo? Beleza, professor. Vai que eu tô gostando, esses exemplos aí estão muito legais. Letra C. Ora, o cara quer a amplitude do movimento. Cuidado para não dizer que esses valores, pessoal, é o valor da amplitude, porque isso aqui é um gráfico da aceleração. Então, ele quer, na verdade, que você use esses valores aqui. Então, vai ser o seguinte. Tu lembra que esse valor aqui, ó, ele vale exatamente ômega quadrado vezes A, tá certo? Então, ômega quadrado vezes A vai ser exatamente 4 vezes π quadrado. Só que esse ômega, galera, ele vale 2π sobre t. Então, 2π sobre t, isso tudo ao quadrado, né? Vezes a amplitude, vai ser igual a 4π quadrado. Tranquilo? Então, vamos comigo. 2π quadrado, 2π elevado ao quadrado, vai ficar 4π quadrado, dividido por t quadrado, mas t vale 2. Então isso aqui vai ficar 4, ok? Isso tudo vezes A, né? Vai ser igual a 4π quadrado. 4π quadrado. Posso cancelar esse 4π quadrado com esse 4π quadrado. Sobrou simplesmente que A sobre 4 é igual a 1. Ou seja, galera, A vale exatamente 4 metros, que é a amplitude desse movimento. Agora, ele quer a velocidade máxima. Velocidade máxima, galera, é ômega vezes A. Ora, ômega vale 2π sobre t. A amplitude a gente sabe que vale 4. Ok? Então vai ficar 2π dividido por t, que vale 2. Isso vezes 4. Então eu tenho exatamente, galera, 4π. Esse vai ser o valor da velocidade máxima. Espero que você tenha curtido essa aula. Nossa próxima aula será totalmente sobre exercícios desse conteúdo. Forte abraço para você, até a próxima e tchau, tchau.